Em dezembro de 1998, o telescópio espacial Hubble apontou para uma região do céu mais ou menos do tamanho de uma moeda, vista a 25 metros de distância. Para tirar essa foto, o Hubble captou a imagem por cerca de 10 dias. E essa pequena região do céu, que antes era escura, surpreendeu o mundo quando se mostrou como lar de pelo menos 1.500 galáxias, todas antes nunca vistas por nenhum ser humano. Isso mostra algo que estamos cansados de ser lembrados. O universo é realmente grande, e alguns até poderiam dizer que é assustador. Cada um desses pontos na imagem é uma galáxia, como a nossa, que abriga milhões, bilhões ou quem sabe até trilhões de estrelas diferentes. Mas existe um problema, que por muito tempo ficou escondido das mentes humanas. Um problema que na verdade surgiu logo após o Big Bang. Metade do universo desapareceu sem deixar rastros. E nós ainda não sabemos por quê. No começo do século XX, átomos ainda não eram muito bem entendidos. Nós sabíamos que tudo era feito de matéria, mas ainda não conseguíamos explicar muito bem qual era a natureza da matéria. Todo tipo de efeitos estranhos era observado e relatado em átomos. As melhores mentes da época trabalhavam para tentar dar uma explicação razoável para todo tipo de fenômeno observado experimentalmente. Uma dessas pessoas, Paul Dirac, estava tentando juntar duas novas teorias que surgiram, a mecânica quântica e a relatividade. Ele desenvolveu uma equação, conhecida como a equação de Dirac, mas na hora de solucionar ela, algo de errado aparecia. A equação resultava em dois estados para o elétron, um com energia positiva e outro com energia negativa. O estado com energia positiva é o elétron como nós conhecemos, e ele explicava muito bem os resultados experimentais. Só que o com energia negativa nunca havia sido observado. Dirac então propôs a existência de um novo elétron, se você quiser pensar assim. Todas as propriedades seriam exatamente as mesmas, exceto a carga, que seria positiva. Por causa dessa característica, a partícula foi chamada de positron, a primeira partícula de antimatéria. Quando o positron foi confirmado experimentalmente, ele abriu as portas para um universo inteiro antes desconhecido, a antimatéria. Nós não sabíamos nada sobre essas partículas aparentemente exóticas e raras, exceto que elas se comportam exatamente como a matéria se comporta, porém com cargas trocadas. A própria existência de antimatéria é uma consequência direta da combinação de dois dos conceitos mais fundamentais da física, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Nós poderíamos, nesse exato momento, viver em um universo feito apenas de antimatéria, não teria nenhum problema nisso. Mas esse não é o caso, nós não vivemos nesse universo. Então a pergunta que paira no ar é: como partículas tão fundamentais para a física simplesmente desaparecem do universo? Um dos maiores mistérios da física é o surgimento da matéria. A melhor explicação atual para a evolução do universo, desde um estado primordial até todas as galáxias, estrelas e planetas que nós conhecemos hoje, é o Big Bang. Tudo ao nosso redor é formado por átomos, e esses átomos, por sua vez, são formados por partículas como prótons e nêutrons, que foram geradas em um período em que o universo estava tão quente que a energia era convertida em novas partículas a todo instante. Mas aqui entra um detalhe. As leis da física nesse estágio são bem conhecidas. Inclusive, nós podemos replicar essas condições em laboratórios hoje aqui na Terra. E essas reações em que a energia é convertida em partículas, na verdade criam par, uma partícula e uma antipartícula. Então, em algum momento do nosso universo, todos os prótons e nêutrons que compõem os nossos átomos foram criados. Assim como todos os antiprótons e antinêutrons, exatamente no mesmo número. Posteriormente, esses prótons se juntaram com elétrons e formaram átomos de hidrogênio. Mas o mesmo deveria ter acontecido com os pósitrons e os antiprótons, que deveriam ter formado átomos de antihidrogênio. Existem duas coisas que são extremamente importantes de nós sabermos daqui para frente. Primeiro, a antimatéria se comporta exatamente igual à matéria, porém com cargas invertidas. E segundo, quando duas partículas, uma de matéria e outra de antimatéria, se encontram, elas se aniquilam e liberam energia na forma de fótons, a partícula de luz. Aonde quer que nós olhamos ao nosso redor, nós temos átomos e matéria. A nossa tabela periódica é rica em elementos, com os leves como hidrogênio até os pesados como urânio. Mas da mesma forma, nós deveríamos ter uma antitabela periódica, com antielementos como o antihidrogênio e o antiurânio. Isso é intrigante. Quando professores de química começam a ensinar a tabela periódica para alunos do ensino médio, eles não ensinam uma antitabela periódica porque não existe uma. Ela não é relevante para a nossa vida no dia a dia.
Onde quer que nós olhamos para o universo, tudo que nós vemos é matéria. Só que isso não faz sentido, porque se tanto matéria quanto antimatéria foram criadas com exatamente o mesmo número, dois cenários deveriam acontecer. Ou o universo teria quantidades iguais de antimatéria e matéria espalhadas por aí, ou o universo não teria matéria nem antimatéria e, consequentemente, nem nós, porque as duas teriam se aniquilado completamente e teríamos um universo feito completamente de energia. Ainda assim, isso não é o que nós observamos. O único lugar em que podemos procurar antimatéria é no nosso sistema solar, porque nós podemos chegar até os corpos celestes com sondas espaciais, o que nós já fizemos no passado. O Sol, matéria. Marte, matéria. Os incontáveis cometas e asteroides presentes no sistema solar, matéria, matéria e matéria. Na verdade, os únicos lugares em que podemos encontrar antimatéria e já encontramos no sistema solar inteiro são ou em laboratórios aqui na Terra ou em raios cósmicos vindos de todo lugar da nossa galáxia. Mas até eles contêm apenas uma fração de antimatéria, e os processos que geram esses raios cósmicos são bem conhecidos. Então não existe nenhuma novidade aqui, isso não é inesperado. Além disso, o Sol emite partículas de matéria que viajam pelo sistema solar todo na forma de ventos solares. Qualquer existência de antimatéria por aqui seria facilmente detectada durante a aniquilação com essas partículas vindas do Sol. Então isso nos levanta algumas questões. Talvez nós estejamos procurando errado, nos limitando apenas ao sistema solar, que é o único lugar que nós temos acesso por enquanto. E isso é intensificado pelo fato de que, se você olhasse para uma galáxia inteira feita de antimatéria, você simplesmente não teria como dizer que ela é feita de antimatéria, a não ser que uma outra galáxia ou corpo de matéria entrasse em contato com ela e as duas começassem a se aniquilar e liberar energia. Mas e se o universo possui partes feitas de matéria e partes feitas de antimatéria que não entram em contato umas com as outras? Vamos supor que dentro da nossa própria galáxia existam bolhas de antimatéria e bolhas de matéria. Nesse momento, nós estamos dentro de uma feita de matéria. O primeiro problema é que essas bolhas não ficariam perfeitamente equilibradas sem entrar em contato umas com as outras. Uma galáxia não é uma dança perfeita de estrelas e poeira ao redor do núcleo. Ela está mais para um caos de coisas se movendo em diferentes velocidades. Isso faria com que uma estrela de matéria, por exemplo, ocasionalmente atravessasse uma região da galáxia feita predominantemente de antimatéria. O resultado seria desastroso. A aniquilação seria linda, para falar a verdade. Muitos fótons seriam gerados e nós detectaríamos facilmente esses sinais. Mas esse não é o caso. Até agora nós não temos sinais consideráveis disso. Então quase concluímos que a probabilidade de existirem regiões ou nuvens de antimatéria na nossa galáxia é praticamente nula. Mas e se nós estivermos novamente olhando errado? Talvez nós estejamos limitando a nossa própria galáxia quando, na verdade, existem regiões inteiras do universo feitas de antimatéria. Essas regiões estariam tão separadas das nossas regiões de matéria que a aniquilação seria praticamente impossível. Mesmo que isso seja verdade, existe um problema com essa ideia. Sim, no universo atual as estruturas de antimatéria poderiam estar longe separadas o suficiente para não se aniquilarem com as estruturas de matéria. Mas o nosso modelo do Big Bang nos diz que essa separação não existiu durante uma grande parte da existência do nosso universo. Na verdade, existiram épocas em que tudo estava tão próximo que qualquer proximidade entre matéria e antimatéria causaria aniquilação de ambas, e essa aniquilação teria gerado raios gama que estariam presentes no universo até hoje, o que, novamente, não é o caso. Sempre que matéria e antimatéria se aniquilam, fótons, que são as partículas de luz, são gerados. Alguns desses fótons têm altas energias e recebem o nome de raios gama. Essa é a nossa principal evidência a ser procurada. A quantidade de antimatéria existente no universo é limitada pela quantidade de raios gama. Quanto mais antimatéria existir, mais aniquilações acontecerão com matéria e, como consequência, mais raios gama nós vamos detectar. É uma relação direta. Mas as medições atuais de raios gama no meio intergaláctico nos mostram quantidades tão baixas que isso praticamente grita pra gente que o universo é majoritariamente composto por matéria. Nem todas as perguntas que nós nos fazemos têm respostas, e essa é uma delas. É muito comum pessoas pensarem que a ciência está completa ou que nós temos poucas coisas para descobrir. Mas a história mostra, vez após vez, caso após caso, que todo mundo que pensava assim estava errado.
O conhecimento científico é algo que não para de evoluir e ser construído. Ninguém imaginava a física quântica no final de 1800, assim como ninguém imaginava a relatividade em 1900. Embora seja agoniante não ter respostas, isso significa que nós ainda estamos procurando por elas, e isso é ótimo. Muitas vezes nós acreditamos o método científico como a única maneira de conseguir respostas quando, na verdade, nós deveríamos acreditar ele com a capacidade de nos deixar com mais e mais perguntas. Se ninguém tivesse se perguntado onde foi parar toda a antimatéria do universo, quem sabe nós teríamos um bom motivo a menos para procurar alternativas ao modelo padrão da física. O nosso conhecimento sobre o universo está longe de estar completo. Para cada resposta que nós conseguimos, existe pelo menos uma nova pergunta sendo feita nesse exato momento. É uma experiência extremamente interessante e, de humildade, se dá conta do nosso próprio desconhecimento. Nós não sabemos de tudo, e é ainda uma experiência mais interessante procurar respostas. Onde foi parar toda a antimatéria do universo? Nós ainda não sabemos, mas um dia nós teremos a resposta. Muito obrigado e até a próxima.